Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h02 em mais uma terça-feira, hoje dia 15 de setembro, entrando no ar mais um Direto de Brasília. Oi, Clarice, seja bem-vinda. Bom dia, Pedro, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Álvaro Pereira, bom dia, seja bem-vindo a mais um Direto de Brasília. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Álvaro, esses dias a gente teve o comunicado de que a gente vai ter efetivamente, Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. Ele estava até então há 4 meses como ministro interino da Saúde. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi esse trabalho dele nesses 4 meses e um pouquinho também de como vai ser essa efetivação dele como ministro da Saúde. É verdade, Clarice, o general Eduardo Pazuello será efetivado no cargo de ministro da Saúde, cargo que ocupa há mais ou menos 4 meses, desde maio deste ano. Ele caiu nas graças do presidente Jair Bolsonaro, principalmente pelo estilo assim muito discreto, Fala pouco, não dá entrevista todos os dias, é extremamente cuidadoso nas informações. E um estilo diferente dos ministros anteriores, que eram políticos, gostavam de falar muito, gostavam de aparecer muito e eram mais identificados com os temas de saúde, Eram médicos de formação e, portanto, se contrapunham um pouco àquela formação mais disciplinada e militar do presidente Jair Bolsonaro. O presidente teve problemas com os ministros anteriores, que acabaram pedindo demissão e vem se adequando muito bem a esse estilo, como eu disse, mais discreto do general Eduardo Pazuello. Os dois são militares de formação, eles têm estilos semelhantes. O presidente Jair Bolsonaro já havia dito que o general Pazuello deveria permanecer como interino durante algum tempo. E agora ele acabou decidindo por efetivá-lo no cargo. Quais as consequências dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro? Fica claro, que ele não queria voltar a esse modelo de ministro da Saúde político. Por outro lado, como o general Eduardo Pazuello ainda está na ativa no Exército, ele é um general de Exército, isso cria também algumas dificuldades internas no governo, porque as Forças Armadas não gostam muito de misturar a imagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, à imagem de um governo, porque o governo passa, ele é temporal, E essas instituições, elas são permanentes. Então, teme-se, que, vamos supor que o ministro não seja bem sucedido na função, isso possa ser associado à imagem do Exército, à imagem das Forças Armadas. Então é sempre um risco. E por isso as Forças Armadas não gostam muito que militares da ativa ocupem cargos no governo federal. O presidente Jair Bolsonaro tem administrado isso com uma certa habilidade ali nas relações com os comandantes das Forças Armadas, mas pode ocorrer também de um ministro, uma vez efetivado, pedir a sua passagem para a reserva do Exército. E aí ele passaria a ser um general de reserva, como se já estivesse aposentado da atividade militar e, portanto, aí sim, inteiramente dedicado a uma função pública. Então, é o que pode também acontecer nos próximos dias como resultado dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro. E essa efetivação do ministro Eduardo Pazuello sai hoje ou amanhã, dia 16? Essa efetivação deve estar saindo hoje, deve estar sendo publicada hoje e já está marcada a cerimônia de posse do ministro na próxima, amanhã, exatamente amanhã. O ministro deve tomar posse já como ministro efetivo da Saúde e passa a coordenar agora em caráter efetivo todas essas ações de combate ao coronavírus e também a relação com os estados, com os governadores, com os secretários de saúde estaduais. Álvaro, para a gente tirar um pouquinho de dúvida também, agora como ministro efetivo da Saúde, há alguma modificação para o cargo que ele ocupava anteriormente como ministro interino? O que muda efetivamente de interino para ministro efetivo, da Saúde?
Olha, na verdade, em termos de ação no dia a dia, não muda muita coisa, porque ele já vinha, como interino, assumindo todas as atribuições do cargo. Então, não se deve esperar mudanças substanciais na forma de conduzir, por exemplo, as políticas de combate ao coronavírus. Acho que nada vai mudar. O fato é que ele se torna efetivo, né? Enquanto ele estava interino, ficava-se sempre na expectativa de que o presidente fosse indicar um outro efetivo. Quem sabe talvez um outro médico, quem sabe talvez uma outra autoridade ligada à saúde. Mas agora desfaz-se completamente essa possibilidade. O presidente fez uma opção definitiva por ter um general de exército como ministro da saúde. Certinho. Álvaro, e ainda a gente falando nesse cenário de saúde, a gente teve essa semana uma modificação em relação à média de mortes no Brasil, né? Quais são esses números essa semana? Bem, o que a gente percebe, Clarice, é que ainda prevalece uma tendência de queda, e isso é muito positivo, né? A gente vem acompanhando e falamos disso também na semana passada, uma tendência de queda, não apenas no número de mortes, mas também no número de pessoas infectadas. O que a gente está percebendo nesses primeiros números da semana é que depois de uma semana com registro de queda substancial no número de mortes, número de infectados, os números mostram agora uma certa estabilidade, tá certo? Com base nos números de ontem, por exemplo, a média das novas mortes, né, nos últimos 7 dias, foram um total de 731 óbitos, uma variação de menos 15% em relação aos dados registrados em 14 dias. Esse número, menos 15%, já tende a cair para uma certa estabilidade, porque essa queda vinha com números acima de 20%, menos 20%, menos 22%, menos 25%. E agora está voltando àquela média dos 15%. Abaixo de 15% já é considerado um quadro de estabilidade. É importante agora aguardar os resultados de hoje e de amanhã para ver se esses números, né, que começam a se aproximar novamente de 15, 14, se eles são reveladores de uma tendência. Acho que por enquanto ainda não dá para dizer isso, até porque estamos nos baseando em números de segunda-feira, que pegam números do final de semana. Segunda-feira acaba sendo um dia um pouco atípico nessa contabilização dos casos de pessoas atingidas pelo coronavírus. É prudente aguardar o resultado de hoje e de amanhã para ver se já estamos caindo mesmo aí numa tendência de estabilidade de novo, depois de dias de quedas significativas do número de mortes infectados. A gente aguarda, espera e analisa, né, por resultados mais positivos nesse cenário que possam ser de estabilidade, se Deus quiser, posteriormente de queda cada vez maior. Álvaro, e ainda falando sobre esse cenário de pandemia, a gente fala também sobre economia, né? É um cenário que se interliga. O Brasil tem registrado queda muitas vezes no cenário de trabalhos formais, mas a gente consegue perceber que o trabalho intermitente vem crescendo, né? Tem alguma relação específica entre esses dois? Clarice, é importante explicar primeiro o que é trabalho intermitente, né? Isso é uma novidade que foi criada pela reforma trabalhista há cerca de 3 anos. Até então só havia esse trabalho regular, né, da contratação pela CLT com base no cumprimento de 45 horas semanais. Então esse era o modelo de trabalho que prevalecia no país, e quem não se enquadrasse nesse tipo de contrato acabava na informalidade, né? Trabalhando por dia, na informalidade, sem direitos trabalhistas. Então a reforma trabalhista veio para flexibilizar as formas de contratação e reduzir a informalidade, garantindo também direitos para essas pessoas que não tinham direito nenhum. Então o que a gente assistiu nos últimos anos, muito em função primeiro da crise econômica aí, que se sucedeu ao governo da presidente Dilma Rousseff, houve um quadro de recessão que gerou muito desemprego. E agora, com a pandemia, esse desemprego se agravou ainda mais. Dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, mostram que existem hoje no Brasil
mais de 12 milhões de desempregados, quase 13 milhões, 12,8 milhões de desempregados. É um quadro extremamente preocupante, já não era bom e se agravou muito em função da pandemia. De alguma forma, o trabalho intermitente, ele tem permitido compensar um pouco esse quadro, na medida em que trabalhadores podem ser contratados por períodos alternados, né, de trabalho e inatividade. Ou seja, o trabalhador pode ser contratado com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas ali, de férias, 13º, FGTS, só que por um número menor de horas trabalhadas. Por exemplo, o trabalhador pode ser contratado para trabalhar, em vez de 45 horas semanais, 12 horas semanais, apenas 2 dias por semana. Isso tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que quase sempre a remuneração é menor do que aquela do trabalhador contratado 45 horas, mas também porque ele trabalha muito mais do que aquele contratado no trabalho intermitente. Vantagem é que você pelo menos não está na informalidade. Você está contratado ali um determinado número de horas por semana, um valor delimitado por hora trabalhada, e por outro lado você tem também tempo disponível para se dedicar a outras atividades. No trabalho intermitente você pode ter 2 ou até 3 atividades. E aquelas 45 horas que um trabalhador normal trabalha por semana numa única empresa, você pode dividir entre 3 empresas ou 3 atividades diferentes, né? Porque você pode também trabalhar por conta própria, pode ter algum empreendimento, alguma pequena empresa, enfim, você pode administrar melhor o seu tempo. O fato é que nesse quadro de crise e de desemprego muito grave, o trabalho intermitente tem servido assim como uma válvula de escape, tanto para o empregador, que às vezes não tem condições nessa crise de manter o trabalho regular formal pela CLT, mas também pelo trabalhador que consegue trabalhar na formalidade, mesmo trabalhando por hora em períodos alternados. A gente consegue analisar bastante esse cenário, né, nesse período de pandemia que a gente está vendo, e acaba sendo, mesmo como você disse, Álvaro, uma saída, né, para quem está na informalidade, e muitas pessoas também que infelizmente acabaram perdendo o emprego e tiveram que se readequar, né, e buscar a saída para conseguir sustentar a sua casa. Tem um dado final aqui, Clarice, que revela isso que nós estamos falando. Em função dessa crise toda e mais pandemia, mais de 1 milhão de vagas de trabalho formal foram fechadas por causa dessa crise nos últimos 2, 3 anos, tá certo? Aí considerando a crise econômica anterior e depois a pandemia, mais de 1 milhão de vagas foram fechadas no Brasil, vagas formais de profissionais contratados pela CLT. E nesse período foram contratados 170 mil novos trabalhadores nos últimos 3 anos, estamos falando desse período, com base no trabalho intermitente, que é essa novidade criada pela reforma trabalhista há 3 anos. Então, não que uma coisa compense a outra, mas serve como paliativo num momento de crise como esse.